Mayday, desastres aéreos. Tarde demais. Esta história é verídica. A reconstituição contém alguns personagens fictícios, mas o diálogo foi adaptado de gravações verdadeiras. A Avianca 52 tem problemas. A tripulação está exausta. Estão sobrevoando a cidade de Nova York quase sem combustível. Estamos liberados para pouso? Sim, liberados para o pouso. Fale mais alto, não estou conseguindo ouvir. Estão liberados para pouso. Logo o pesadelo chegará ao fim. Gear down. Glide slope! O comandante desesperadamente procura pela pista do aeroporto Kennedy, mas não consegue encontrá-la. A pista, onde está? Não estou vendo. Não estou vendo. Agora enfrentam fortes gradientes de vento. Fomos pegos em um wind shear. Estão caindo. Recolhe o trem de pouso, trem de pouso! O avião está totalmente sem combustível. Não conseguem pousar. Voo 52 está prestes a cair em algum lugar sobre Nova York. Como isso pôde acontecer? Até mesmo os mais experientes investigadores de colisões aéreas do mundo nunca chegarão a um acordo sobre quem foi o culpado. – 25 de janeiro de 1990. Os controladores de tráfego aéreo, tensos, mapeiam um enorme sistema de baixa pressão que se aproxima da costa nordeste dos Estados Unidos. Um sistema se aproximava vindo para o leste através dos Grandes Lagos, com alguns outros sistemas convergindo, e muitas vezes eles convergem bem na região de Nova York, e todo o Nordeste é afetado. O tempo está prestes a atingir o patamar mínimo de segurança para pouso. Os voos terão que ser cancelados ou atrasados. Os terminais ficarão lotados por milhares de passageiros irados. Central, Washington. Apesar das terríveis condições de voo, o tráfego aéreo em Washington ordena os controladores do aeroporto Kennedy em Nova York a manterem uma alta taxa de pouso. O transporte aéreo é vital e enfrenta uma enorme pressão para atrasar ou cancelar o menor número possível de voos. Há pressão, porque estamos falando de um negócio, que é levar o passageiro de A a B. Por isso, as linhas aéreas recebem e os controladores são pagos para auxiliarem nesse trabalho. A direção em Washington pressiona Nova York para receber mais voos do que controladores creem ser seguro. Apesar do mau tempo, querem que 33 aviões pousem por hora. Não é possível. Estamos enfrentando as piores condições de pouso no aeroporto Kennedy. Não podemos usar a pista 13, temos que usar a 22 por causa dos conflitos com outros aeroportos e por causa dos ventos. Não é possível 33 por hora. São 33 por hora e ponto final. Muitos voos internacionais com milhares de passageiros já estão a caminho e têm que pousar de qualquer forma. São 33, não insista. E o tráfego internacional? Ora, eles terão que esperar. Bom, teremos que enfrentar o wind shear e aterrissagens abortadas, e esse será um péssimo dia. Estou sentindo péssimas vibrações. Não, são 33, deem um jeito. Isso estabeleceu o cenário às 7 ou 8 da manhã. Antes de sairmos de Medellín, às 7 ou 8 da manhã, o cenário estava preparado para o acidente acontecer. Mas nas próximas horas, neblina e nuvens baixas fecham a pista principal do JFK. Agora, independente do que seus chefes digam, os controladores não conseguirão pousar 33 aeronaves por hora. A 4.000 quilômetros ao sul, na Colômbia, é um dia quente e ensolarado, sem uma nuvem no céu. O voo 52 da Avianca está embarcando passageiros para Nova York. Entre eles, Miriam e Luiz Montoya e suas duas filhas pequenas. Após uma breve viagem de negócios, Nestor Sarate está voltando para casa em Nova York. Recebi um telefonema dizendo que se eu conseguisse chegar ao aeroporto em meia hora e não fizesse nenhuma pergunta ou não solicitasse nada, eu embarcaria no voo direto para Nova York.
Na cabine, o engenheiro de voo Matias Moiano monitora o abastecimento de 6 mil quilos de combustível, totalizando 36 mil quilos, o suficiente para a viagem, mais 2 horas extras de voo. Avianca 052 Heavy solicita liberação para decolagem pista 1 no Uno. Logo após as 3 da tarde, a Avianca 52 decola de Medellín com a máxima carga de combustível permitida. A aeronave colombiana dirige-se para os Estados Unidos com 158 passageiros e tripulação. No início da noite, as condições de tempo deterioradas transtornam as operações de voo no JFK. Continue com proa à esquerda, vetores 230 aguardando em Cameron. Sem muita opção em relação aos voos internacionais, as aeronaves são forçadas a circularem o aeroporto longamente, aguardando liberação para pouso. Temos alerta de wind shear na final, a 1.500 pés. Os controladores correm para manter o controle sobre o número crescente de aeronaves que sobrevoam Nova York. Está liberado para o pouso. JFK, tem ideia de quanto será o atraso? Já falei com outra pessoa. Eu não tenho ideia. Estamos aguardando atrasos indefinidos devido ao mau tempo e aproximações abortadas. Estão circulando. Eu não tenho resposta definitiva. No momento eu sei tanto quanto você. Eu não posso fazer nada. O aeroporto JFK em Nova York agora só tem uma pista disponível para pouso e as aeronaves fazem fila para usá-la. Na condição de escuridão quase total, vários aviões têm que abortar suas aterrissagens, o que aumenta o atraso ainda mais. No voo 52 não desconfiam do que está acontecendo. A tripulação não recebe nem solicita um relatório sobre o tempo em Nova York ou para sua alternativa de aeroporto em Boston. É inconcebível para mim que alguém com a responsabilidade da vida de outras pessoas voasse para condições ruins de tempo sem checar. Ei, será que tenho como escapar? A Avianca 52 entra no espaço aéreo de Norfolk, Virgínia. Após 4 horas de voo, chegarão na cidade de Nova York em menos de 40 minutos. Comandante Laureano Caviedes, de 51 anos, é um piloto experiente que voa para a Avianca há 27 anos, mas seu inglês é fraco. Todas as comunicações com o controle de tráfego aéreo serão realizadas pelo copiloto Maurício Klotz, de 28 anos. O terceiro homem na cabine, o engenheiro de voo Matias Moiano, é experiente, mas como o copiloto Klotz tem 4 meses de experiência de voo com o 707. Era uma tripulação experiente que já tinha voado para Nova York várias vezes. Anteriormente pela Avianca. Então, estavam familiarizados com a rota e os procedimentos. Washington, boa noite. Avianca 052 Heavy, nível de voo 370. Avianca 052 Heavy, Centro Washington, ciente. Avianca 052, gostaria que realizasse uma curva direita de 360 graus e preciso que pegue um lápis para anotar instruções em Norfolk. Ciente, 360 graus, curva direita em Norfolk. Avianca 052 Heavy. Avianca 052, pronto para anotar instruções de espera? Certo, senhor. Avianca 052 está liberado para Vortac de Norfolk. Aguarde ao sul em 1,74 e vire à direita em 20 milhas. Os problemas do voo 52 estão prestes a começar. Estão sendo direcionados para o Oceano Atlântico próximo a Norfolk, Virgínia, e colocados num padrão de espera. Lá, a aeronave voará num padrão elíptico enquanto aguarda instruções do controle de tráfego aéreo. Não sabem sobre as péssimas condições de tempo que enfrentarão, mas com combustível para 2 horas extras de voo, não há motivo para alarme. Esta região, no corredor nordeste dos Estados Unidos, está entre os espaços aéreos mais congestionados do mundo. O tráfego internacional que chega normalmente é direcionado por uma sequência de controladores antes de receber liberação para pouso num dos 3 aeroportos principais da região de Nova York: JFK, LaGuardia e Newark.
Hoje à noite, a Avianca 52 chegará a receber direções de mais de 6 controladores, cada um deles tentando fazer com que a aeronave, que agora circula sobre Nova York, aterrisse em segurança. Tempo de espera indeterminado no momento. Tivemos 3 aproximações abortadas. As condições estão cada vez piores e acabamos de ter 4 abortos na 22 direita, que é a nossa pista principal. A visibilidade está piorando. Muito bem. Quantos na espera? Ainda estamos segurando os 12 ou 13 de antes. Estamos prevendo grandes atrasos na próxima hora. Enquanto os controladores de tráfego aéreo tentam lidar com o acúmulo crescente de voos, o voo 52 da Avianca está sobrevoando há 19 minutos sobre a costa da Virgínia, aguardando permissão para continuar sua viagem para Nova York. Avianca 052, acelere a descida do nível 33. Saia do nível de voo 330 em 3 minutos, por favor. Ciente. Sairemos do 330 em 3 minutos. Avianca 052 Heavy. O jato da Avianca finalmente está a caminho de Nova York, mas não fazem ideia dos problemas que os aguardam. O voo 52 da Avianca está em sua aproximação final de Nova York, sem saber que as condições de aterrissagem no JFK estão praticamente abaixo dos limites de segurança. A noite está escura como breu, com neblina densa, chuva e ventos violentos repentinos. Aqui é o centro. Como está o tempo por aí? Tá péssimo agora. Todos os tipos de wind shears e aproximações abortadas não conseguem ver a pista. Ainda estão mantendo 30? Sim, mas sem nenhum sucesso. Os ventos estão ficando mais fortes. 20% das tentativas de aproximação estão sendo abortadas. O avião já utilizou quase todo o combustível planejado para a viagem e logo estará utilizando a reserva. A tripulação considera dirigirem-se à sua alternativa de aeroporto em Boston, a 340 quilômetros de Nova York. Centro Washington, Avianca 052 Heavy. Avianca 052 Heavy, prossiga. Tem alguma informação sobre atrasos em Boston? Boston? Vou verificar, senhor. Obrigado. O controlador de Washington pede ao assistente que verifique as condições em Boston, mas se distrai, direcionando outra aeronave e esquece da solicitação da Avianca. Enquanto o voo 52 aguarda uma resposta que nunca chegará, seu precioso suprimento de combustível está lentamente se esgotando. Pergunte sobre Boston novamente. Perguntou sobre atrasos em Boston ou vamos nos aproximar do Kennedy? Certo, Avianca 052. Parece que o centro de Nova York o fará aguardar por mais 30 minutos. Aguardem liberação em curso em breve, com uma espera adicional de 30 minutos. Vocês ainda querem checar o aeroporto alternativo? E quanto a Boston, eu vou verificar. Ciente. Agora estamos descendo para 190 e aguardamos informação sobre Boston. Ciente, Avianca 052. Eu fui informado que Boston está aberto e recebendo tráfego se precisar de um aeroporto alternativo. Certo, aguardem um minuto. O engenheiro de voo moiano começa a calcular quanto combustível terão após uma espera de mais 30 minutos. Mesmo antes de poderem responder, o controle de Washington os direciona para mais uma rota de espera. Avianca 052 Heavy, façam uma curva à direita para interceptar Cameron para aproximação. Liberados em curso, mantenham o nível de voo 190. O voo 52 está agora na costa de Nova Jersey, uma área conhecida como Cameron, a menos de 72 quilômetros do aeroporto Kennedy, mas isso ainda parece longe demais. Durante todo aquele período de espera, eu estava rezando e tentando imaginar onde iríamos aterrissar, quando estaríamos no solo. Eu não queria estar mais ali. Senhoras e senhores, aqui fala o comandante. Peço desculpas pelo atraso, mas aparentemente temos que aguardar ainda mais antes de pousarmos em Nova York. Por favor, mantenham-se sentados com os cintos de segurança afivelados e em breve pousaremos. Obrigado. Teve um momento em que o comandante anunciou que havia tráfego sobre a cidade de Nova York e que teríamos que aguardar e que ele voltaria a nos informar. Essa seria a última comunicação que a tripulação fez com os passageiros. A situação do voo 52 agora vai de má a pior.
Avianca 052, desça e mantenha UNO Ele 4000. é entregue aos controladores de Nova York, que mesmo nos melhores dias podem ser intimidadores. E hoje não é um bom dia. Há 39 aeronaves tentando aterrissar e dezenas mais no solo esperando para decolar. Avianca 052, aguarde liberação a 0139. Avianca 052 Heavy, ciente. Cansada e frustrada, a tripulação do Avianca 52 continua a circular a aeronave sobre o espaço aéreo lotado sobre Nova York, enquanto aguarda a liberação para pouso. Após mais de 5 horas, Luiz Montoya está ansioso para levar sua esposa e 2 filhas para o solo, de volta ao seu lar em Queens. Conforme o voo foi sendo prolongado, começamos a nos sentir inquietos. Minha esposa estava com o bebê no colo o tempo todo e imaginávamos o que poderia estar acontecendo. Afinal, eles não nos davam informação e a maioria dos passageiros começou a ficar nervosa. Finalmente, o centro de Nova York dá à tripulação do Avianca 52 a mensagem pela qual aguardavam. Avianca 052 Heavy, visual em Kennedy a 2.400 pés. Aceita a aproximação? Afirmativo, senhor. Acreditam que finalmente estão salvos. E então, calamidade. O péssimo tempo e visibilidade zero forçam várias aeronaves à sua frente a abandonar suas tentativas de pouso e tentar pela segunda vez. Os controladores têm más notícias para a aeronave colombiana. Avianca 052, continue à esquerda, proa 230, aguarde em Cameron. Outra espera. Ciente 230, aguardar em Cameron novamente. Kennedy, Avianca 052. Avianca 052, prossiga. Obrigado, senhor. Tem alguma estimativa, senhor? Avianca 052 Heavy, acho que posso encaixá-los. Aguardem. Obrigado. A tripulação aguarda em silêncio e torce. Mas quando vem a resposta, é mais má notícia. Avianca 052, não foi possível encaixá-los. Terão que aguardar por enquanto. Avianca 052, vire à esquerda. Proa 090, aguardem em Cameron. Mantenham UNO 1000. Tiveram um atraso de 48 minutos em sua viagem até aqui. Agora estão circulando Nova York há 25 minutos, a apenas alguns quilômetros da segurança do aeroporto JFK. Estavam movendo-se para JFK e tiveram que aguardar em 3 ocasiões. Isso com certeza deixaria a tripulação nervosa quanto ao fato de quererem voar de A a B e não ficarem voando em círculos por 1 hora só esperando. Às 8h55, o gravador da cabine começa a gravar os últimos 40 minutos do voo 52. A tripulação, a essa altura, parece resignada, ou talvez tímida demais para reclamar. Momentos depois, a Avianca recebe mais más notícias. Avianca 052, aguarde horário de liberação, 0205. Liberação em 20 minutos. Agora o nível de ansiedade começa a aumentar na cabine. 0205, acho que precisamos de prioridade. Estamos ficando sem combustível. Avianca 052, ciente. Quanto podem esperar e qual sua alternativa? Certo, aguarde um minuto. O engenheiro de voo rapidamente calcula quanto combustível ainda lhes resta. Sim, senhor, só podemos aguardar mais 5 minutos. É o máximo. Avianca 052, ciente. Qual sua alternativa? É Boston, mas parece que está com excesso de tráfego. Avianca 052, diga a alternativa novamente. Era Boston, mas não chegaríamos lá. Nosso combustível está acabando. Avianca 052, liberado para pouso no aeroporto Kennedy. Via proa 040, mantenha UNO 1000, a velocidade de UNO 80. A tripulação do Avianca, quando acreditou que estava entregue ao controlador de aproximação e tendo recebido uma proa a uma altitude mais baixa, em suas mentes imaginaram: bem, há comentários no gravador da cabine, estamos sendo guiados agora, vão cuidar de nós. Tudo bem se eu mandar mais 4 para você? Cassino, estamos aguardando. Eu tô com uma fila enorme e não temos previsão. Eu não posso dar horário, seria pura adivinhação. Esse cara me mata. Avianca 052, só tem mais 5 minutos de espera. Vão conseguir recebê-los ou os direcionam para a alternativa? Qual a velocidade agora? Olha, eu não tenho certeza. Velocidade de espera. Reduza para 1.8 e eu recebo. Diga de novo? Reduza para 1.8 nós e eu aceito. Estão com muita espera? Cara, espera ao longo de toda a costa. É bom para praticar, cara. Mas nessa passagem crítica de um controlador para outro, não fazem menção específica quanto à situação crítica de combustível do Avianca.
Ninguém avisou o controlador seguinte. Então, o próximo controlador, quando a Avianca entrou na frequência, disse apenas: prossigam para o Kennedy. Vou colocá-los numa situação de espera ou num padrão de espera para a aproximação final. As opções tinham se esgotado. Agora a aeronave só podia aterrissar no Kennedy. Avianca, desce e mantenha 7.000. Descendo para 7.000. Avianca 052 Heavy. Avianca 052. Antes há um alerta de wind shear. No final, a 1.500 pés. À esquerda, proa 090. Esquerda, proa 090. Avianca 052 Heavy. Eles haviam passado pela tesoura de vento mais alta, então estavam cientes dela, mas desconheciam a que estava abaixo dos 500 pés. Após terem esperado liberação para a aterrissagem por mais de 1 hora e 17 minutos, a tripulação do voo 52 acreditava que os controladores estavam cientes de sua emergência de combustível e preparam o 707 para um pouso de prioridade. Na cabine, atendentes de voo e passageiros não têm ideia de que seu avião enfrenta uma situação perigosa de combustível. Combustível restante, 30 minutos. Então, o procedimento de arremetida diz que a força terá Na que cabine, ser... a tripulação discute apressadamente o procedimento de arremetida, o que o manual diz que deve ser feito se não acharem a pista através da neblina e nuvens baixas e tiverem que dar uma segunda volta. É um procedimento padrão. A força lentamente e evitar acelerações rápidas e manter o mínimo de atitude nose-up mínima. Como é? Manter o quê? Mínima. O mínimo de atitude de nose-up. Isso significa que... O engenheiro de voo Moiano está preocupado que se o comandante tiver que erguer demais o nariz do avião, todo o combustível restante irá para a parte de trás do tanque, causando a parada dos motores. Combustível durante a volta significa que o motor não recebe combustível suficiente para alimentar-se e ocorre uma falha no motor, então é necessário baixar o nariz de novo. No momento, estamos nos aproximando do aeroporto Kennedy e temos 17 milhas. Certo. Vamos comer hambúrguer hoje à noite. Avianca, desça e mantenha 3.000. Descer e manter 3.000. Avianca 052 Heavy. 3.000 pés. Estão nos guiando, já estão nos vetorando. Ah, agora estão nos descendo. Estão nos dando prioridade. Avianca 052 Heavy, contate a Torre Kennedy. 119.1, bom dia. Há apenas alguns minutos da aterrissagem, o voo 52 é entregue a um controlador de torre do JFK, cujo turno está quase no fim. Avianca 052 Heavy, Torre Kennedy, 22 esquerda. Você número 3, segundo tráfego 727, num final de 9 milhas. Avianca 052 ciente. Combustível restante, 18 minutos. Já posso baixar o trem de pouso? Não, ainda é muito cedo. Se baixarmos o trem de pouso agora, teríamos que manter a proa bem erguida. O nível de combustível está tão desesperadamente baixo que o primeiro oficial prefere adiar o acionamento do trem de pouso, o que aumentaria o atrito do avião, necessitando mais energia e usando mais combustível do pouco que ainda lhes resta. Eu estava tão feliz, para mim foi uma alegria. Nós iríamos pousar e tudo resolvido. Avianca 052, qual a sua velocidade? Avianca 052, 140 nós. Avianca 052, pode aumentar sua velocidade 10 nós? 10? Certo, 10 nós aumentando. Aumente, aumente. Mais 10 nós. Fale mais alto, eu não estou ouvindo. Baixar o trem de pouso. Trem baixado. Avianca 05222 à esquerda, vento 190 a 20, pode pousar. Pouso autorizado. Avianca 052 Heavy. Situação do vento? 190 a 20. Com as condições deterioradas do tempo e voando apenas com o cheiro do combustível, a tripulação do voo 52 só terá uma chance de levar seus 149 passageiros em segurança ao solo. Avianca 052, qual sua velocidade? 145 nós. Liberados para pouso? Sim, senhor, estamos liberados. Stand by. Flap 50. Checagem de pouso completa. Era extremamente vital que o Avianca 52 aterrissasse em sua primeira aproximação do JFK. O gravador de bordo revelou que o comandante estava bastante preocupado com a situação do combustível. E ele falava agressivamente com o primeiro oficial, posicionando os flaps e configurando a aeronave. Era o momento do engenheiro de voo ter dito que essa seria a única aproximação que conseguiriam fazer, mas ele não disse. Me dê 50. Flap 50, agora. Pronto para pouso. Aguardando as luzes. Ligeiramente abaixo do glide slope. A 1000 pés sobre o terreno. Instrumentos checados, ligeiramente abaixo.
Aguardem as luzes. Aguardando. O vento vem da esquerda, 190 com 20. Abaixo do glide slope. Com aproximadamente 10 minutos de combustível e quase a 4 quilômetros da pista, o voo 52 enfrenta violentas tesouras de vento, o que os força a diminuir a velocidade. Estavam enfrentando 60 nós de vento no nariz e, conforme desceram para aproximadamente 500 pés do solo, tinham diminuído para 20 nós. Então são 40 nós de mudança numa elevação de 1000 pés. Isso é muito. Entramos no end shear. Agora o vento muda de direção e empurra o avião em direção ao solo. Glide slope! Sinker rate 500 pés. O capitão desesperadamente procura pela pista, mas está envolto em nuvens baixas e neblina. Luzes! Onde está a pista? Não estou vendo. Não estou vendo. Subir. O sistema de alerta do avião avisa que estão prestes a colidir. Glide slope! Sinker rate 500 pés. A apenas 3 quilômetros do local de pouso, o voo 52 é pego por uma tesoura de vento violenta. Para salvar o avião, o capitão Caviedes aplica força total, queimando ainda mais do precioso combustível. Recolhe o trem de pouso, trem de pouso! Combustível restante, 9 minutos. O avião estava a uns 60 metros do solo, a cerca de 3 quilômetros da pista, o que estava bem abaixo do glide slope, e era muito perigoso. Então, o avião quase colidiu em sua primeira aproximação. Quando se perde uma aproximação, todo o jogo muda. Peça outro padrão de tráfego. Executando uma aproximação. Avianca 052 Heavy. A operação de reerguer o avião após a aproximação perdida foi muito violenta. Não sei o que aconteceu com a pista, eu não a vi. Eu também não a vi. Eu não vi. Avianca 052 está em uma curva à esquerda, correto? Diga que temos uma emergência. 2.000 pés. Correto. Para 180 na proa e tentaremos novamente. Estamos quase sem combustível. Certo. O que disse a ele? Eu já avisei a ele que nós vamos tentar novamente. Avise que temos uma emergência. Já disse isso? Sim, senhor. Eu já avisei a ele. Mas o controlador da torre agora, ao fim de seu turno, transfere a Avianca 52 para seu colega no controle de aproximação. Terão que começar tudo de novo. Controle em 118.4. Controle, Avianca 052 Heavy. Acabamos de perder uma aproximação. Estamos mantendo 2.000. Flaps 14. Avianca 052 Heavy, Nova York, boa noite. Suba e mantenha 3.000. Avise que não temos combustível. Subir e manter 3.000 e... Estamos ficando sem combustível, senhor. Certo, voe proa 080. Já avisou que estamos sem combustível? Sim, eu já avisei a ele. Vamos manter 3.000 pés e ele vai nos levar de volta. Conforme voltam ao padrão e circulam o campo e voltam novamente, isso piora ainda mais o congestionamento que já existia no aeroporto Kennedy. Avianca 052 Heavy, eu vou te levar para 15 milhas ao nordeste e depois trazer de volta para aproximação. Tem combustível? O que ele disse? Ele está bravo, hein? Acho que sim. Muito obrigado. Eles estavam zerados, não disseram nada. Assim, permitiram que o controle de aproximação os afastasse novamente para o padrão original de 15 milhas ao norte do marcador externo. O voo 52 é instruído a voar um longo padrão de aproximação para outra tentativa de pouso. O avião agora utiliza suas últimas gotas de combustível, enquanto a tripulação aguarda a autorização final para pouso. Foram desviados em direção a Long Island e vetorados por toda a volta, o que equivalia a mais 15 a 20 minutos. Já recebeu a liberação? Já pode nos dar uma final? Avianca 052 Heavy. Avianca 052, afirmativo. Vire à esquerda, proa 040, suba e mantenha 3.000. Negativo, senhor. Estamos sem combustível. Certo, vire à esquerda, proa 310. Acione flaps 14. Certo, é o segundo para aproximação. Só terá espaço suficiente para que consiga fazê-lo sem ter que voltar. Certo. Somos número 2, voando a 360. Combustível restante, 3 minutos. Avianca 052 Heavy, vira à esquerda, proa 330. As luzes da aeronave começam a piscar. Um sinal de que os motores estão recebendo pouco combustível.
330 de proa. Avianca 052. Sem combustível, atravessando a bomba vindo do tanque, uma luz âmbar acende aviso. Flame alto, motor 4 parou. Flame alto no 4? Flame alto no motor 3. Onde está essa pista? Os passageiros podem ouvir o som dos motores parando de funcionar. Quando os motores pararam, eu olhei para a senhora que estava sentada ao meu lado e eu pedi que me desse sua mão. Eu havia aceitado filosoficamente que eu poderia morrer ali. É isso, é o fim. Avianca 052. Acabamos de perder 2 motores. Precisamos de prioridade. Avianca 052, vira esquerda, proa 250, intercept o localizer. 250, ciente. Acione ILS. ILS. Avianca 052 Heavy está a apenas 8 km do marcador externo. Mantenha 2000 até aparecer no localizer. Liberado ILS 22 esquerda. Ciente, Avianca. Acionou o ILS. Está pronto em 2. Quando todos os motores param, os geradores enfraquecem e uma quantia considerável de força se perde, perde-se a energia elétrica. Por toda parte, entre os passageiros, gritos, choro e depois um barulho terrível. Do vento contra a fuselagem, conforme o avião cai do céu. Avianca 052, perdi contato pelo radar. O Avianca sumiu por causa do mau tempo. Não, a Avianca 052 perdeu o motor e tentamos descobrir por quê. Não estamos mais em contato com a Avianca. Está a 15 a nordeste do Kennedy. Ah, ótimo. Clipper 18, vira esquerda, proa 180. 6h30 após partir da Colômbia, o voo 52 da Avianca está desaparecido em algum lugar sobre Nova York. Alô, eu moro em Cove Neck, em Oyster Bay, e tem um avião caído em nosso jardim, em frente da casa. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão aqui atrás. Eu estava sangrando e pensei, meu Deus, caímos. Minhas 2 pernas estavam quebradas e eu estava coberto de sangue. A poltrona onde minha filha estava sentada estava totalmente destruída por pedaços de aço que tinham vindo da asa. Achei meu bebê Daniela entre uns pedaços de uma cadeira torta. Eu a levantei assim e vi que estava coberta de sangue. O voo 052 da Avianca caiu sobre Long Island, em Nova York, a menos de 28 quilômetros do aeroporto JFK. Do meio da floresta, o enfermeiro Bob O'Brien consegue escutar os sobreviventes antes de conseguir ver o 707 destruído. A primeira coisa que eu vi foram pessoas chorando de dor e, aparentemente, foi o que aconteceu imediatamente depois que o avião caiu no maior silêncio. Ele simplesmente caiu do céu. Foi assim que testemunhas descreveram a queda do voo 052 da Avianca. Uma colisão estranhamente silenciosa. Não houve fogo. Isso ajudará os investigadores a descobrir se houve vazamentos de gás ou problemas nos motores. Foram reportados relâmpagos na região, logo antes do avião cair. O sindicato dos controladores diz que o Kennedy está em condição crítica por falta de controladores. Um problema que foi agravado pelo mau tempo. As equipes de resgate ainda não desistiram de encontrar mais vítimas. A primeira coisa de que me lembro é que olhei para cima e vi um padre rezando por mim. Eles me deitaram no chão e bem acima de nós vi 3 ou 4 helicópteros sobrevoando. Ai, me ajudem! Ai, minha perna! Ai! Consegui subir sobre a fuselagem e tem aquela alavanca da porta que diz, em caso de emergência, puxa aqui. Então, eu a puxei e a alavanca fez... psh, e a porta abriu uns 10 centímetros. E aí eu consegui abri-la
E eu vi pilhas e pilhas de pessoas afiveladas a seus assentos. A extrema força G da colisão cortou fora a cabine e a arremessou através de umas árvores para a varanda de uma casa a 30 metros do local de impacto. Muito bem, alguém segura aqui atrás. Eu vi uns cabos e vi um grande buraco na fuselagem sobre os passageiros que estavam sentados perto de mim, que estavam inconscientes. Em cima de mim tinha um cara que estava sangrando, um homem grande, eu não sei quem ele era, mas estava em cima de mim, eu estava sentado. Eu me puxei por aqueles cabos na direção do buraco que ficava sobre a asa. Eu comecei a gritar, socorro, ajudem-me aqui! Quando perceberam que eu estava vivo, eles removeram, tiraram o cara que estava em cima de mim e me tiraram do avião. Naquele momento, um bombeiro estava subindo na asa e me viu. E ele disse, tem alguém aqui? E me puxou para fora. Mais de 37 companhias de brigada contra incêndio e resgate do município de Nassau foram rapidamente mobilizadas. Foi a maior operação de resgate na região de Nova York antes de 11 de setembro. Aquela garotinha estava sentada sobre a fuselagem e ela chorava, mi madre, mi madre. E essa cena de horror ficou impressa nos olhos da mente e ela sempre acaba voltando. Eu vi a mãe dela e sei que o que aquela garotinha estava vendo já era horrível o suficiente para mim, que sou um profissional de resgate. Eu percebi que meu bebê estava morrendo, então comecei a gritar. Por favor, ajudem-me. Tem um bebê aqui, por favor. O avião caiu sobre a rica região de Cove Neck, próxima da casa do pai do astro de tênis John McEnroe. Os médicos improvisaram uma unidade de triagem em seu gramado. Ao amanhecer, 10 horas mais tarde, 85 sobreviventes haviam sido tirados dos escombros. O primeiro comissário de bordo foi o único membro da tripulação que sobreviveu à colisão. Dos 11 bebês que estavam a bordo do voo 52, apenas um não foi encontrado com vida. Bob O'Brien vasculha a parte da cauda por sobreviventes e encontra investigadores da FAA lutando para remover as caixas pretas da aeronave. Peguei a alavanca e simplesmente puxei a caixa toda para fora. Levei para fora do avião e dei a eles. Enquanto as pessoas ainda eram retiradas dos escombros, a investigação começa no local. O responsável pela operação é Barry Trotter, do Conselho Nacional para a Segurança nos Transportes. Ex-piloto de linha aérea, Trotter tornou-se investigador após perder o braço direito num acidente de motocicleta. A condição da aeronave foi surpreendente ver o tanto de estrutura que havia sobrado e a condição em que estava. Alheios aos detalhes do voo problemático da Avianca, os investigadores logo descobrem uma valiosa evidência. Quando olhamos os motores, percebemos que não estavam girando, então não havia potência. Essa foi a primeira grande pista. Trotter e sua equipe examinam os tanques de combustível e encontram apenas alguns galões de combustível ainda a bordo. Ficou claro porque os motores do 707 haviam parado. Mas a questão de quem seriam os culpados ainda precisava ser respondida. Na comunidade de Cove Neck, em Nova York, equipes de recuperação começaram a tarefa de desmontar os restos destruídos do voo 52 da Avianca. Mas ainda há uma questão crítica. Quem foi responsável pelo voo 52 ter ficado sem combustível, causando a morte de 72 passageiros e tripulação? A resposta valerá milhões de dólares e impactará dezenas de vidas. No laboratório do NTSB em Washington,
investigadores estão ansiosos para resgatar a informação trancada dentro das duas caixas pretas. A mais reveladora das duas, geralmente é o gravador de informação de voo, que grava dados críticos como a altitude do avião, velocidade e proa. Quando resgatamos o gravador de dados e trouxemos para o laboratório em Washington, nós o abrimos e descobrimos que o alumínio não estava preso. Alguém havia colado o alumínio com fita, intencionalmente para que ele não ficasse voando, e colocou de volta no avião. Sem a informação crucial do gravador de dados, os investigadores dependeram unicamente do gravador de voz da cabine, que é encontrado com mais de 40 minutos de gravações das vozes da tripulação e comunicações entre o primeiro oficial e os controladores de tráfego aéreo. Stand-by. Tudo pronto para o pouso? Abaixo do glide slope. E ficou claro com a transcrição das gravações da fita que o comandante não entendia as comunicações de rádio do primeiro oficial, que eram feitas em inglês. Todos querem culpar o piloto, mas ele pode ser a última pessoa a tomar uma decisão. E o cenário que o colocou naquela posição, onde tem que tomar essa decisão, foi criado por diversas outras pessoas ao longo da rota. O comandante pede ao primeiro oficial umas 9 vezes para corrigir ou esclarecer informações, ou para repetir ou passar informações. Avise que temos uma emergência! Você avisou! Ele tomou uma decisão consciente de ficar sem combustível? Não. Ele foi levado à situação pelos controladores na qual ele ficou sem combustível. Glide slope! O gravador de voz de cabine revela uma tripulação desesperada para pousar o 707, com visibilidade quase zero e com ventos extremos, sem o auxílio do piloto automático. Neste caso, o capitão teve problemas para manter o glide slope durante a aproximação com o wind shear. Não viu o aeroporto e teve de fazer uma volta. Isso praticamente levou a aeronave ao desastre. A informação dada aos pilotos em rota era de um wind shear na altitude de 1.500 pés. Mas, ao se aproximarem, os pilotos estavam encontrando wind shears tão baixos quanto 300 pés. E isso não foi avisado ao piloto da Avianca. Um wind shear nos pegou! A tripulação do voo 52 foi pega de surpresa. Conforme desceram abaixo de 150 metros e desaceleraram, um vento vertical violento os forçou em direção ao solo, quase causando a colisão do avião a menos de 4 quilômetros da pista. Ironicamente, diante da falta de combustível, o Avianca 52 não pegou fogo nem explodiu, livrando os sobreviventes da morte quase certa. Se o avião tivesse encontrado o solo nivelado, seria possível que tivesse escorregado a fuselagem até a parada. Sem combustível, não haveria fogo. Assim, seria bem possível que a maioria das pessoas tivesse sobrevivido. Conforme se iniciam as audiências sobre a queda, o advogado George Tompkins confronta-se com os controladores que afirmam que a tripulação da Avianca falhou em não usar a palavra emergência, tendo usado apenas a palavra prioridade para comunicar sua situação. O governo tomou a posição que o piloto nunca declarou uma emergência. Então ninguém sabia que ele tinha um problema. Mas se você diz que seu combustível está acabando e que não consegue mais chegar à sua alternativa, não é necessário dizer a palavra emergência. Negativo, senhor. Estamos ficando sem combustível. Acabamos de perder 2 motores e precisamos de prioridade, por favor. E eles pensaram estar sendo claros quando disseram que precisavam da prioridade. Em espanhol, para nós, a palavra prioridade significa primeiro. Cuide de mim, corra para mim, preciso de você agora mesmo. Não sei se em outras línguas, prioridade significa que você pode esperar. Avianca 052 só tem mais 5 minutos de espera. Você pode recebê-lo ou mando para a alternativa? Qual a velocidade agora? Olha, eu não tenho certeza. Velocidade de espera. A NTSB conclui que o controle cuidou do Avianca 052 de maneira apropriada, considerando a informação que estavam recebendo da tripulação. Muitos dos passageiros estão chocados e revoltados pelo que acreditam ser uma grande injustiça, que o controle de tráfego aéreo seja isento de culpa.
A Avianca processa a administração da aviação federal, que emprega os controladores de tráfego aéreo, afirmando que deveriam ter feito mais quando o voo 052 disse a eles que estavam ficando sem combustível. A FAA faz um acordo e acaba pagando 40% dos estimados 200 milhões de dólares devidos às vítimas. Se você ouve e lê as fitas e os transcritos das fitas de cada centro de controle de tráfego ao longo da rota e os finais com a Torre de Nova York e Torre Kennedy, você encontrará 20 momentos onde este acidente poderia ter sido evitado se alguém tivesse feito algo diferente. Entre os 86 sobreviventes que escapam dos destroços do voo 052 estão as duas filhas de Montoya. Daniela, o bebê coberto em sangue, é agora uma adolescente saudável que se prepara para iniciar a faculdade. Um dia antes do voo, fizemos uma longa viagem para visitar a Virgem Maria, que é um santuário muito importante em Medellín. Talvez tenha sido um milagre de Deus e da Virgem Maria que nós 4 sobrevivemos. Foi um milagre e nos sentimos abençoados por isso. Para muitos dos sobreviventes, recuperar-se de seus ferimentos foi mais fácil do que entender o motivo pelo qual o voo 052 ficou sem combustível. Eu tive que aprender a andar de novo. É difícil o bastante lidar com os ferimentos. Eu fico muito revoltado quando penso que um avião caiu com 161 almas e quase metade das pessoas perderam suas vidas por causa de uma palavra. Versão brasileira Santal.